Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância da espacialização dos dados. Ou seja, quais são os benefícios que a gente tem quando a gente pega as nossas informações e a gente localiza essas informações em um mapa, tá? Bom, a gente vai começar falando primeiro o que é essa espacialização. Só para exemplificar, nesse slide, né, a gente tem ali uma tabela onde esses dados eles não estão espacializados, né? Então a gente tem três colunas ali, sendo que as duas primeiras são as coordenadas geográficas, e a gente tem uma terceira coluna que tem o nome de algumas espécies de aves, né? Então se a gente quer espacializar essa informação, a gente tem que colocar esses dados num sistema de coordenadas geográfica, né? Ou um sistema cartesiano, como a gente está observando nesse gráfico aqui, onde a gente tem os eixos x e y, né? Então a gente tem um plano e a partir nessa superfície a gente distribuiu os pontos com base nas coordenadas x e y. Tá? Então as mesmas informações que a gente tem na tabela, a gente tem também nesse gráfico. É claro que a gente poderia associar também os nomes das espécies a cada um desses pontos, né, que representam então as linhas da nossa tabela. Tá? Então, isso é a espacialização, ou seja, a gente pegou uma informação que estava em uma tabela, por exemplo, e aí a gente converteu isso para uma superfície e a gente distribuiu esses pontos numa superfície. Tá? Então, quais são as vantagens? Né? O porquê que é importante a gente fazer esse tipo de espacialização? Tá? Então, é claro, a gente poderia falar aqui, na verdade, de várias razões, né? Vários motivos, mas eu vou focar em três, né, que eu considero que são as razões mais relevantes do porquê que a gente faz essa espacialização, tá ok? Bom, o primeiro são os insights, né? Ou seja, a partir do momento que a gente faz essa conversão dessas informações e a gente consegue ver essas informações em cima de uma superfície, né, na superfície terrestre, a gente começa a ter vários insights, né, relacionados a esses dados. Por que isso acontece? Né? Isso acontece porque, na verdade, os nossos objetos, né, os objetos que estão na superfície terrestre, eles estão distribuídos de uma maneira que, na verdade, não é uma maneira aleatória. Né? Ou seja, existem vários fatores, né, várias variáveis, outras variáveis, que estão correlacionadas com essas variáveis de interesse e que fazem com que elas sejam distribuídas de uma maneira ou de outra. Tá? Ou seja, isso não é ao acaso. Então, só para a gente exemplificar, vamos pegar esse caso, né, que é um caso clássico, na verdade, sobre a importância, né, do mapeamento e a importância dessa espacialização, que é o caso de cólera em Londres no século XIX. Né? Então, era um momento, né, em que se conhecia muito pouco a respeito dessa doença, sobre a cólera. Então muitas pessoas, né, começaram a morrer devido a essa doença, e não se sabia, por exemplo, como que era a infecção, né, como é que era a infestação dessas doenças entre as pessoas. E não sabia se uma pessoa era contaminada porque estava em contato com outra, ou qual que era a origem, né, dessa doença. E aí esse médico, né, o John Snow, ele teve a ideia de mapear na cidade de Londres todos os óbitos que estavam acontecendo devido a essa doença. Então ele pegou a malha viária, né, de Londres e ele colocou então todos os óbitos que estavam acontecendo nessa cidade. E nesse mesmo mapa ele teve a ideia de colocar as fontes de água, ou seja, as fontes onde as pessoas utilizavam a água para seu consumo próprio. E aí, o que ele verificou? Ele verificou que vários desses óbitos estavam acontecendo no entorno de uma dessas fontes. Estavam concentrados ao redor dessa fonte. E aí o que ele pediu? Ele pediu o lacramento, né, dessa fonte de água, e aí o que ele percebeu é que os casos de cólera foram reduzindo. Esse caso é um caso bastante importante, porque foi o primeiro caso, a primeira evidência, né, de que a cólera era transmitida através da água. Né? E isso mostra também a importância da gente espacializar as informações de modo com que a gente consiga perceber padrões
que quando os dados estão simplesmente em tabelas ou em outro formato, a gente não consegue perceber. Então isso são os insights que eu estou mencionando. Então, a partir do momento que você consegue espacializar, você começa a ver padrões e você começa a correlacionar melhor as diversas informações relacionadas ao espaço e ao contexto que aqueles objetos estão distribuídos. Tá? Bom, e aí então a gente tem um outro exemplo, né? Trouxe um outro exemplo aqui que eu acho bastante interessante também, que são como que é hoje em dia a distribuição dos remanescentes florestais de Mata Atlântica. Aqui a gente tem um mapa, onde a gente está vendo principalmente ali a região sudeste e sul do Brasil, né, e a gente vê os remanescentes em verde escuro. Tá? E a gente pode se perguntar, bom, por que esses remanescentes eles estão distribuídos dessa maneira como estão hoje em dia? Tá? É claro que existem vários fatores que fizeram, né, fatores históricos, que fizeram com que esses remanescentes se distribuíssem dessa maneira. No entanto, se a gente observar o relevo, né, dessa região, a gente consegue perceber que esses remanescentes eles permaneceram principalmente aonde? Onde você tinha uma região mais montanhosa, com maior inclinação, e logo era mais difícil das pessoas ocuparem essas áreas. Né? Então, se a gente plotar aqui em cima os remanescentes florestais, a gente vai verificar que principalmente naquelas áreas maiores, né, como as áreas da Serra do Mar, né, essas áreas que são mais próximas da costa, que são as áreas maiores, né, que permaneceram, são as áreas justamente que estão nessas áreas mais inclinadas, com mais difícil acesso, onde é difícil algumas atividades, né, econômicas, como por exemplo a agricultura, né, então a mecanização é mais difícil. Então tudo isso fez com que essas áreas, né, elas permanecessem nessa região. É claro que, como eu falei, tem outros fatores, né, que vão influenciar, mas certamente o relevo foi um fator muito importante para essa definição. Ok? Então, ou seja, com isso a gente consegue relacionar essas variáveis e a gente consegue perceber então esses diferentes padrões e as diferentes causas e efeitos, né, existentes em relação a essas variáveis, né, relacionadas ao ambiente. Tá? Bom, qual que é o segundo motivo, né, que nos dá a importância da espacialização de informações? É a análise integrada dos dados. Tá? Ou seja, a partir do momento que você tem esses dados georreferenciados, ou seja, tem esses dados num sistema de coordenadas, a gente consegue integrar várias informações, mesmo que elas sejam de fontes diferentes, sejam categorias diferentes, né, de informação, mesmo assim a gente consegue sobrepor essas informações e analisar conjuntamente. Tá? Então, só para exemplificar, tem um trabalho que a gente fez relacionado com a priorização, né, de áreas para conservação da Mata Atlântica, onde a gente precisou utilizar várias camadas de informação. Aqui eu estou só mostrando duas, que na verdade são dois mapas, né, um mapa de oportunidades e um mapa de custos, mas na realidade para produzir esses dois mapas a gente precisou de todas essas camadas, né, todas essas variáveis que estão nessas tabelas à direita aqui. Então, por exemplo, para a gente determinar esse mapa de oportunidades, a gente precisou de todas essas camadas aqui. Tá? O que são essas informações de oportunidade? São aquelas atividades, né, humanas ou ocupações humanas que favorecem a conservação ambiental. Então, por exemplo, né, se você tem áreas onde você tem comunidades tradicionais, né, que dependem da floresta para manter a sua sobrevivência, a sua cultura. Então, se você tem essas comunidades tradicionais, isso significa que essas pessoas elas vão ajudar na conservação ambiental. Então, por isso, seria interessante manter essas pessoas, selecionar áreas, né, prioritárias para conservação, onde essas pessoas estão próximas, onde essas pessoas estão morando.
né, justamente porque elas vão ajudar na conservação dessa floresta. A mesma coisa em relação à conectividade, por exemplo. Então, áreas, né, que são mais prioritárias para a conexão florestal, então seriam áreas que seriam mais adequadas também para a gente priorizar, né, áreas para conservação. E do lado oposto, né, a gente tem os custos, né, que na verdade são outras atividades humanas, mas dessa vez que são mais incompatíveis com a conservação. Então, por exemplo, né, se a gente tem uma região onde você tem uma densidade muito grande de estradas, ou a gente tem uma industrialização muito forte naquela região, uma urbanização muito forte, ou você tem áreas de mineração, né, ou atividades humanas, uh, que, que geralmente elas não são muito compatíveis com a conservação, né? Então são regiões que normalmente têm um valor muito alto, né, para você fazer uma conversão ou para você fazer ações de conservação. Então são áreas que normalmente a gente procura evitar na hora de pensar, por exemplo, em criar unidade de conservação ou pensar em restaurar, né, o ambiente natural, justamente porque são áreas que têm essas atividades incompatíveis, tá? Então, da mesma maneira, para a gente construir esse mapa de custos, a gente precisou de todas essas variáveis aqui, tá? Então, esses dois mapas estão sintetizando todas essas variáveis que estão listadas desse lado direito. Significa o quê? Significa que a gente só conseguiu juntar todas essas variáveis, essas diferentes variáveis, porque elas estavam georreferenciadas. Isso permitiu com que a gente sobrepusesse essas camadas e produzisse essas outras duas camadas de oportunidade e de custo. Tá? E da mesma maneira, depois a gente pegou essas duas informações, a gente uniu em uma superfície que a gente chamou de superfície de custo, que é essa daqui, onde quanto mais avermelhado, né, quanto mais a gente tiver uma cor mais quente, né, significa que são áreas mais custosas e que são áreas então que a gente deveria tentar evitar na hora de determinar as áreas prioritárias para a conservação da Mata Atlântica. Ok? Bom, e além dessa superfície de curso, né, que ela está sendo mostrada aqui novamente, a gente tinha outra camada que também, né, a gente utilizou várias informações diferentes, de fontes diferentes, que é a camada de importância biológica. Então, novamente, a gente tem aqui do verde mais escuro até o vermelho. Então, quanto mais avermelhado, significa que a gente tem uma concentração maior de espécies que são ameaçadas ou espécies que são endêmicas, que têm distribuição restrita. Ou seja, são o que a gente chama de alvos para conservação. Então, quanto mais avermelhado, significa que a gente tem uma concentração maior dessas espécies. E é claro que, quando a gente pensa em conservação da biodiversidade, o interesse seria a gente, principalmente, determinar áreas prioritárias nessas áreas mais avermelhadas. E é claro que, então, para essa análise integrada, a gente utilizou esse mapa aqui de baixo e esse mapa de superfície de custo. Então, a gente buscou otimizar aquelas áreas onde você tem o menor custo e ao mesmo tempo você tem uma alta concentração de espécies que são importantes para a conservação, né, que são aquelas ameaçadas, endêmicas ou de distribuição restrita. E aí a gente chegou então a esse mapa que são as áreas prioritárias para a Mata Atlântica. A gente tem 3 categorias aqui, então são categorias de extremamente alta, muito alta e alta. Ou seja, são aquelas áreas então que juntam, né, essas classes, né, de alta importância biológica e ao mesmo tempo baixo custo para ações de conservação. Tá? Isso é mais um exemplo então do porquê a gente espacializa as informações. Tá? E finalmente, né, em terceiro, a gente tem essa razão que é bastante importante também, que a gente espacializa, quando a gente espacializa essas informações, a gente consegue comunicar melhor os nossos dados, a gente consegue comunicar melhor
as informações que a gente quer passar para outras pessoas. Tá? Então, só para exemplificar isso, então vamos pegar, por exemplo, o desmatamento na Amazônia. Né? Se a gente observar nesse gráfico, é claro, né, é um gráfico feito pelo pessoal do Map Biomas, a gente consegue perceber ali, né, eles fizeram um mapeamento, né, desde 1985 até 2017. É bem interessante, né, esse gráfico, onde a gente vê ao longo dos anos como que aconteceu esse desmatamento, a diminuição da floresta amazônica e ao mesmo tempo um aumento das atividades agropecuárias. No entanto, se a gente pega essas mesmas informações e a gente coloca num mapa como esse, a gente vai conseguir perceber que o impacto que a gente tem ao ver o mapa é muito maior do que quando a gente olha simplesmente para o gráfico. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é o mapa de 1985, que foi aquele primeiro mapeamento, né, que estava sendo mostrado, e esse aqui é o mapa de 2017, que foi o último mapeamento. E aí aqui sim a gente consegue observar não somente o quanto, né, da Amazônia já foi desmatada, mas aonde está sendo desmatada. Né? A gente consegue perceber, por exemplo, algumas concentrações maiores. Né? A gente consegue perceber, por exemplo, que alguns ramais, algumas estradas, né, que cortam a Amazônia são os vetores de desmatamento. Né? Então a gente consegue novamente ter muito mais insights, né, relacionados com essa informação do que a gente tinha quando a gente estava olhando simplesmente para o gráfico. Tá? Então, da mesma forma como a gente tem esses insights, na hora que a gente passa essas informações para outras pessoas, essa pessoa vai ter muito mais facilidade quando ele observar esse mapa ao invés de observar uma tabela ou observar um gráfico. É claro que tabelas e gráficos são importantes também, principalmente quando a gente quer saber alguns detalhes. No entanto, é aquela velha máxima, né, de que uma imagem ela vale mais do que 1000 palavras, né? Justamente porque quando a gente observa essa imagem, a gente consegue perceber vários padrões, né, várias características que a gente não perceberia simplesmente olhando esses dados em forma de tabela, de gráfico e assim por diante. Tá? E aqui um outro exemplo, né, que eu considero bastante interessante também, que esse foi um trabalho, né, feito pelo Ministério do Meio Ambiente, né, que foi publicado em 2011, que são as áreas que foram afetadas lá em Petrópolis, que foram afetadas pelas chuvas. Né? Foi uma situação, uma tragédia muito grande, na verdade, uma tragédia humana muito grande, né? Onde você teve várias montanhas, né, que começaram a deslizar, né? E a gente teve, devido à grande quantidade de chuva, mas aqui é um exemplo que mostra a importância, né, de se manter as áreas de preservação permanente. Né? Então, essa imagem que a gente está observando é a imagem da região antes, né, desse desastre, né, que teve lá em Petrópolis. Então, se a gente observar essas linhas tracejadas em amarelo, corresponde justamente às linhas que delimitam as áreas de preservação permanente, as APPs. E a gente consegue observar que boa parte dessas APPs elas estão ocupadas por diferentes usos, né? Sejam usos de agricultura, sejam usos mais urbanos. Né? E se a gente observar o que aconteceu quando você teve esse momento, né, de enxurrada, onde essa enxurrada ela varreu boa parte então dessa região, a gente consegue observar que isso aconteceu principalmente dentro das áreas de APP. Ou seja, a gente consegue perceber que se essas áreas de APP elas estivessem sendo respeitadas, ou seja, se a gente tivesse floresta ao invés de diferentes usos humanos, essa tragédia ela seria muito menor. Né? Primeiro porque as próprias árvores, né, que estariam nessa região, elas ajudariam a diminuir a intensidade dessa enxurrada. Né? Elas ajudariam a segurar toda essa água que correu nesse período. Né? E além disso, as pessoas, né, que foram atingidas e estavam próximas ao rio, provavelmente elas não seriam atingidas porque elas estariam fora das áreas de APP. Tá? Então,
esse é um exemplo, né, muito marcante, né, muito claro, que mostra a importância de se manter essas áreas, né, não apenas para a conservação dos corpos hídricos, para a conservação das florestas, mas também o próprio risco ambiental associado a essas áreas. Então, se a gente observar essa outra imagem, a gente consegue perceber essa mesma situação, né, onde você tem as áreas de APP sendo bastante afetadas devido à enxurrada que teve nesse período lá em Petrópolis. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui é só um resumo, né, então, do que a gente falou. Por que espacializar os dados? Né? Então, a primeira razão estaria relacionada com esses insights, né, que a gente tem, a revelação desses padrões a partir do momento que a gente pega essa informação e coloca no mapa. Em segundo, né, análise integrada com diferentes tipos de dados, né, ou seja, a gente consegue integrar diferentes informações justamente porque essas informações elas estão amarradas, né, através do georreferenciamento, através das suas posições em uma posição geográfica. Tá? E além disso, a gente consegue comunicar melhor as nossas informações, e a partir do momento que a gente consegue comunicar melhor, a gente consegue tomar decisões com uma qualidade melhor. Né? Então a gente consegue passar melhor essas informações e tomar melhores decisões a partir do momento que a gente tem essas informações espacializadas. Tá, ok? Bom, era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal.